Olá, nosso canal Papo Previdenciário de hoje, nós trouxemos dois convidados, a doutora Damaris e o doutor Ralph Nóbrega. O doutor Ralph Nóbrega já é veterano aqui no canal. Estou em casa já. Doutora Damaris é a primeira vez que está conosco aqui nesse bate-papo previdenciário e hoje nós vamos abordar uma temática bem interessante. Essa questão do benefício de prestação continuada, o BPC, né? BPC é também conhecido por LOAS, Amparo Social, mas hoje nós vamos abordar especificamente essa questão do benefício de prestação continuada e vamos trazer também detalhes e informação sobre o auxílio inclusão. Vocês vão ver que tem tudo a ver com quem recebe o benefício de prestação continuada, o auxílio inclusão do governo federal. Estas e outras temáticas nós vamos abordar com os nossos convidados de hoje aqui no programa, no canal Papo Previdenciário. Portanto, fique conosco aí que são importantes conteúdos, né, que vamos veicular. E para começarmos, para dar suas considerações iniciais, eu passo a palavra para o Dr. Ralph Nóbrega, para as suas considerações iniciais. Eu agradeço mais uma vez pelo convite de poder vir contribuir com muita informação cidadã. Eu sempre gosto de destacar quando a temática é BPC, que é um benefício que é um dos mais concedidos pelo INSS. Então, com certeza, é uma informação que vai impactar um número muito significativo de pessoas e assim, é um prazer passar essa informação de forma gratuita para vocês. Da última vez que você esteve aqui conosco, aí tocamos numa temática e acabei relembrando as atividades dele de vaqueiro, né? Pois é. Homem do campo, também, Lides Campesinas. Não sei, mas agora a temática de hoje é para deficiência. Deficiência você não tem? Não tenho não. Amém. Eu pensei que numa subida daquele boi Nelore, se ele tem dado. Pois é, então. Se ele tem dado um coice, é que fala? Coice é cavalo, rapaz. Mas enfim, hoje a temática é outra, né? É verdade. Mas é bom todos os vaqueiros do Brasil assistirem, porque uma queda de um cavalo. A pessoa pode ficar com uma deficiência. Pode ficar com uma deficiência. É mesmo, tem a ver. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Vamos abrir agora também a palavra para a doutora Damaris. Prazer tê-la aqui conosco. O prazer é totalmente meu, estou muito grata pelo convite, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o BPC, que é um assunto muito interessante, que tem várias brechas, né, importantes para o pessoal ter consciência para poder procurar, né, o benefício. Vai ser muito legal essa conversa. Pronto. Para começar, vamos iniciando, doutora Damaris, essa questão do BPC, só para as pessoas terem uma ideia. BPC mesmo, o que é que significa BPC? BPC é benefício de prestação continuada, né? Então é um benefício que, em tese, você vai receber vitalício, né? Para sempre. É claro que vai ter um benefício em dois anos, vai acontecer uma análise do INSS para ver se a deficiência ainda continua, mas em tese é um benefício que você vai receber continuamente. A pessoa precisa estar contribuindo para o INSS para ter direito a esse benefício? É preciso, porque realmente o benefício do INSS o cidadão recolhe, né, a previdência. E no caso desse BPC é preciso contribuir? Não, porque em tese o BPC é um benefício assistencial, né, diferente da aposentadoria, que é um benefício previdenciário. Então o BPC você não precisa estar contribuindo para poder ter a concessão. No caso como hoje nós vamos tratar muito especificamente do BPC, a pessoa com deficiência, aí no caso, se é deficiência, patologia, alguma coisa, tem que ter a comprovação médica também, né? Sim, sim. Além de não ter renda, é isso? No BPC o deficiente vai ser dois requisitos, né? O da deficiência comprovado, né? Vai ter que dar os laudos, vai ter que ter lá a CID, tudo certinho, mas também tem que ter a vulnerabilidade econômica, né, socioeconômica, que vai ser o requisito da renda. Que aí eu acho que tem uma exigência de um documento, eu acho que, se não salvo engano, nos conselhos de assistência social do município, tem um documento que é necessário. É o documento, o CAD único, é o cadastro único, que lá vai estar a renda da família, né? Vai estar também um grupo familiar e a renda per capita. Renda per capita. Falar em renda per capita, eu vou até aproveitar, já que você falou em renda per capita, existe uma legislação, né? Uma lei que rege
essa questão do amparo social, né? A renda per capita de acordo com a lei, porque eu já vi comentários, as pessoas dizendo que agora em 2022 ia ter uma alteração com relação à renda per capita. Primeiro, para as pessoas entenderem bem direitinho, renda per capita significa o que? Essa expressão, renda per capita. Em tese, é a renda por pessoa, né? Assim, por exemplo, a família de 4 pessoas, o pai, por exemplo, recebe um salário mínimo. Então a gente vai dividir esse salário mínimo pela quantidade de pessoas, né, que moram naquela casa, que seria o grupo familiar. Então o salário mínimo dividido pelos 4, aí o valor de cada um vai ser a renda per capita. Ah, tá, a renda per capita. Aí no caso, como eu te falei, que essa renda per capita hoje está em quanto, legalmente? Como é que está essa situação? É 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, mas, como o senhor tinha falado, né, pode chegar até meio salário mínimo. Por pessoa? Isso. Ah, e como é que se dá essa questão do meio salário mínimo? Interessante essa questão do meio salário mínimo, porque a lei ela traz 1/4, né? No caso, isso aí é uma análise mais subjetiva, né? No caso, assim. Isso. Aí como é que se dá essa questão de meio salário mínimo? Quer dizer que se houver uma renda naquele grupo familiar, tipo assim, por exemplo, R$2.000, aí dividindo, se der meio salário mínimo, seria o quê? Hoje o salário mínimo está 1.212, né? 600 é alguma coisa por pessoa. É, praticamente isso. Certo. É interessante isso. E como é que se dá essa questão? Esses são os chamados casos excepcionais? Isso. É que nesse caso vai ser analisado se outro membro da família tem uma deficiência também, porque a renda total da família pode ser em tese alta, mas aí tem que analisar também o quanto eles gastam em relação a remédios, custos de saúde, de questões médicas no geral. Por isso que é importante analisar caso a caso. Ah, tá. Então os casos excepcionais justamente são essas situações. E estão falando também que o INSS agora vai avaliar bem essa questão da deficiência, né? Ver se qual seria o grau da deficiência. Sim, porque acontece que o INSS entende que não é só pela pessoa ter uma deficiência que em tese ela está limitada ao trabalho, né? Não está capaz de exercer o trabalho. Então eles vão analisar mais minuciosamente se o grau da deficiência da pessoa vai realmente incapacitar ela para exercer o trabalho. Por exemplo, doutora, eu poderia dar um exemplo prático mesmo assim. Eu acho que tem, por exemplo, essa questão mesmo da visão monocular. Sim. A visão monocular é uma deficiência auditiva, né? Visual. Sensorial. Sensorial. Isso. Sensorial, tá certo. Porque, por exemplo, a visão monocular, ela vai não permitir à pessoa que tem a visão monocular de entender questões assim de espaço, de equilíbrio. Então pode ser que dependendo do trabalho que a pessoa exerce, ela não vai ter mais como exercer. Por exemplo, tem um caso da senhora que ela exercia o trabalho de etiquetagem, né, no supermercado. E ela não estava, por conta da visão monocular, não estava conseguindo mais ter essa sensação assim de ver o produto e acertar. Então isso ela não estava conseguindo mais exercer o trabalho. Mas pode acontecer em outros casos que mesmo a pessoa tendo a visão monocular não vai impedir ela de exercer o trabalho dela. Cada caso é analisado. Cada caso é um caso particular. Entendi. Então essa situação, quando diz que o INSS vai fazer essa análise mais profunda para ver se realmente essa deficiência vem a diminuir, né, a participação plena no mercado, seria no mercado de trabalho. Doutor Ralf, eu vou aproveitar com o doutor Ralf porque nós estamos falando aqui muito sobre essa questão da deficiência, do BPC ao deficiente. E aí falando nessa questão da renda per capita, tudo isso. A questão do BPC também, só que ao idoso. Porque, de qualquer forma, estamos falando de BPC, né? Uhum. Como, no caso do idoso, como é que fica essa situação do BPC, o idoso? Quais são os requisitos, né, para ter direito? No caso do BPC ao idoso, permanece a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, certo? Ela é diferente do idoso, do BPC a pessoa com deficiência, porque o BPC a pessoa com deficiência, ele já presume que a pessoa possui uma deficiência e nesse caso sempre tem essa flexibilização até 1/4 até 1/2 do salário mínimo, mas em vez de comprovar a deficiência,
o titular do benefício, o postulante, né, ele vai ter que buscar comprovar que tem mais de 65 anos. Vale tanto para homem quanto para mulher. Então, às vezes é muito comum a gente dizer, certo, o do homem é 65 anos e o da mulher quanto? É com 60, porque confunde com as regras antigas da aposentadoria. Mas aí no caso do BPC, da pessoa ao idoso, é a mesma idade mínima de 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. E até complementando que a doutora Damaris falou muito bem sobre a visão monocular, quando foi aprovada a visão monocular como deficiência, houve um rumor muito grande que todas as pessoas que tinham visão monocular iam conseguir o benefício. Eu vi até muitas matérias, muitos profissionais falando nesse sentido. Mas é como a doutora Damaris falou muito bem, tem que ser avaliado cada caso. Tanto que é muito comum pessoas com problemas neurosensoriais, por exemplo. Eu já vi pessoas que não escutam e não conseguiram o BPC porque são alfabetizados. Então, assim, não basta você ter aquela deficiência. Se você for surdo, mas for alfabetizado, a jurisprudência ela entende que você é capaz de ser inserido no meio social. Então, não é a deficiência em si, é se você tem dificuldade. Eu já tive casos de pessoas que todos os dois eram surdos, mas um conseguiu benefício e o outro não. Um, porque era analfabeto, não conseguia sequer se comunicar, e o outro, como frequentou escola especial desde criança, não conseguiu o benefício. Porque o juiz disse, não, você vai conseguir ser inserido em qualquer meio de trabalho, inclusive tem cotas para deficientes. Agora, uma coisa que às vezes me chama a atenção nesse caso do BPC, porque diz assim, se as condições que deram origem ao benefício não existirem mais, o benefício ele poderá ser cessado. Por exemplo, a pessoa está com uma doença, uma deficiência e de repente ficou bom, melhorou, né? Poderá ser cessado, né, esse benefício. Aí eu me pergunto o seguinte, a pessoa no caso do amparo ao idoso, completa 65 anos, aí recebe por 2, 3 anos, já está com 68 anos. As condições que deram origem, uma das condições foi a idade, né? No caso do ao idoso, tem como cessar o benefício? Tem. E quais seriam as condições que surgiriam o cara já com 68 anos, já há 3 anos que recebe o amparo social e cessar? É muito interessante esse questionamento, porque assim, tem alguns casos que até deficiente mesmo, a gente vê o pessoal indignado. Se eles cortaram meu benefício, o que é um milagre, eu fiquei bom. Teve um rapaz que ele era cego e ele entrou em contato comigo e fez, aquilo é um bando de palhaços, estão achando que é um milagre que eu voltei a enxergar. Só que aí tem outro critério que esse de fato pode sofrer alterações, que é a renda do grupo familiar. Nesse caso mesmo do rapaz que não enxergava, ele abriu uma microempresa no nome dele. Aí o INSS constatou renda e automaticamente cortou o benefício. Então no caso do idoso, por mais que a idade ele não vá diminuir, é o caso de Jeremy Butler, mas por mais que a idade não vá diminuir, mas o coeficiente da renda per capita ele pode ser alterado. Basta você ter renda, basta você abrir uma empresa em seu nome, que aí vai ser constatado e o benefício vai ser cortado. Então é sempre ficar assim, antenado na renda per capita, que essa pode ser alterada. Eu lembrei um exemplo agora também, você falou aí nessa situação da renda, eu lembrei um exemplo seguinte. Um cidadão, um senhor tem um casal lá, teve um filho e esse filho tem síndrome de Down, esse filho. E um outro casal também, eu já até falei isso em outro vídeo, um outro casal tiveram um filho também com síndrome de Down. Teve uma dessas filhas desse casal que o filho conseguiu o benefício e o outro com o mesmo problema de síndrome de Down, mas não conseguiu, né? Aí fica a pergunta, mas os dois, o filho desse casal tinha síndrome de Down e conseguiu, o filho desse outro casal tinha síndrome de Down e não conseguiu. Mas foi justamente a questão da renda. Porque tem um desses casais aí, por exemplo, um desses casais, o pai da criança era um médico. Aí a renda, obviamente isso que o Dr. Ralf estava falando, né, doutor? Exato. A questão da renda per capita, tem que observar bem isso. Por falar em renda per capita, e por falar em renda inclusive, houve o governo federal, né? Ele agora passou a também dar o direito de um benefício que é o auxílio inclusão. Auxílio inclusão, tá certo? E aí eu gostaria de saber com a doutora Damaris, o que é que a gente
tem que analisar para a pessoa ter direito a esse auxílio inclusão? E como é que se dá esse auxílio inclusão? Qual é o valor desse auxílio inclusão? Como é que se dá essa história de auxílio inclusão? Que agora está valendo já, né? Já pode começar a fazer os pedidos. O auxílio inclusão, ele vai se basear que a pessoa ela recebeu ou recebe, nesse prazo de 5 anos, o BPC. Peraí, então esse auxílio inclusão é direcionado para pessoas que recebem ou recebeu BPC. Não é qualquer cidadão que tem direito ao auxílio inclusão, não. Não. Ele tem que ter recebido ou estar recebendo o BPC. Ou estar recebendo o BPC. E vai somar, vai ficar receber o auxílio inclusão e mais o BPC? Não, porque o que acontece? Digamos que eu, por exemplo, estou recebendo o BPC e comecei a trabalhar, né? Carteira assinada. Tá. Então, o que acontece? O auxílio inclusão, ele vai ser concedido para as pessoas que recebem ou recebiam o BPC no prazo de 5 anos e que começaram a trabalhar de carteira assinada. Qualquer valor que ele ganhar lá? Não, até 2 salários mínimos. Tá. Isso, 2 salários mínimos. E o valor do auxílio inclusão vai ser a metade do valor do BPC, do salário mínimo. Então, 50%. Só para contextualizar, exemplificando aqui, doutora. Sim. Vamos admitir que a pessoa está recebendo lá o BPC, o benefício de prestação continuada, e, como você falou, conseguiu um emprego, uma empresa X aí. E nessa empresa aí ele recebe, tipo assim, vamos dizer, R$2.000 salário, R$2.000 de carteira assinada. Certo. Neste caso aí, vai ter direito então? Vai. Porque você falou que era até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos hoje dá 2.400 e alguma coisa. Exato. Então se a pessoa foi contratada por uma empresa, carteira assinada, recebendo R$2.000. Aí como é? Vai receber esses 2.000 e também esse auxílio inclusão? Isso, vai juntar os dois, o auxílio inclusão e o salário. E se ele for demitido dessa empresa? Depois ele está trabalhando na empresa, 1 ano, 2 anos trabalhando, aí foi demitido. Como é que fica a situação dele? Vai ficar recebendo só a metade? Não, no caso, como ele já recebeu o BPC antes de começar a trabalhar, então entende-se que ele continua tendo direito ao BPC. Então se ele for demitido, sair do trabalho, ele volta a receber o BPC com o valor total do salário mínimo. Depois, eu acho assim, doutor Ralf, depois que ele recebeu o seguro-desemprego, né, também. Porque não vai ter direito ao seguro-desemprego, né? Você não pode acumular o seguro-desemprego com... Então, um exemplo, ele foi demitido, aí ele vai dar entrada no seguro-desemprego. Trabalhou 3 anos, vai ter as parcelas do seguro-desemprego, né? Sim. Aí depois, se não arrumou um emprego, não é? Isso. Aí pode. Verdade. Aí faz o requerimento novamente. Volta. Do BPC. Aí volta a ser 100%. Isso. O valor do BPC, certo? Boa. Informação importante. E se uma pessoa assim, recebendo BPC também, se passa num concurso público, vai para um regime próprio de previdência? Que a gente falou aqui de empresa privada, mas é a mesma análise? Mesma análise. Ele vai conseguir, se cumprir, né, até 2 salários mínimos, ele vai receber o auxílio inclusão da mesma forma. Certo. Doutor Ralf Nóbrega, em off nós estávamos comentando e o senhor me falara sobre a possibilidade da avaliação social, né, desses benefícios ser por videoconferência. Exatamente. Porque esses 2 benefícios que nós estamos debatendo hoje, tanto o BPC ao deficiente, que é o carro-chefe desse debate de hoje, como falamos alguma coisa do BPC ao idoso, em ambos requer avaliação social, não é isso? Isso. Aí você estava me falando em off a possibilidade por videoconferência, que eu gostaria que você explicasse aqui para o pessoal como se dá, tem prazo para isso e por quê? O INSS, desde o ano passado, ele passou a estar vinculado a um acordo que foi homologado no STF para atendimento de prazos para responder requerimentos administrativos. Em relação ao BPC, por exemplo, o prazo é de 90 dias. E aí a urgência no cumprimento desses prazos ocasionou a necessidade de causar celeridade mesmo nessas perícias sociais, que muitas pessoas iam pedir benefício no INSS e sequer tinha vaga para a realização da perícia social. E hoje foi renovado, né, a possibilidade dessa perícia social ela ser feita através de um atendimento remoto. Então o segurado normalmente ele vai abrir lá o aplicativo do INSS Digital e vai abrir essa oportunidade de que o atendimento seja feito por videochamada.
vitimado. Tem a ver com essa Covid, essas coisas aí? Também, inclusive esse prazo foi prorrogado, né? É uma medida que já existia desde o ano passado, para não sobrestar todos os processos, para não causar um impacto muito grande, porque imagina só, no meio do cenário de pandemia, o segurado sem poder fazer a perícia social do BPC. Inclusive essa medida, já que o assunto hoje é pessoas com deficiência, ela também foi estendida para a aposentadoria por tempo de contribuição das pessoas com deficiência. Então, hoje é possível você já fazer o atendimento, o agendamento através do aplicativo para que o atendimento seja feito de forma virtual. E aí, caso haja a necessidade de apresentação de algum documento, ele vai ser apresentado através do aplicativo do INSS. E é uma medida muito boa porque ajuda a desafogar, né? A gente vê que há uma onda muito grande de benefícios que ficam represados no INSS devido à grande quantidade e o pouco número de servidores. No caso da aposentadoria por deficiência, como você falou, nesse caso aí é um benefício previdenciário mesmo, uma aposentadoria, né? Exatamente. Então a pessoa tem que ter contribuído. É diferente do BPC. Não é? Porque no caso aí tem que ter contribuído, reduz, né? Reduz, é de acordo com a deficiência. Vai ser feita uma análise se a deficiência ela é grave, média ou simples. Então é uma análise muito cuidadosa de cada caso. E em cada tipo de deficiência dessa, há uma redução significativa no tempo de contribuição. Eu estava lendo um artigo sobre essa questão da deficiência, da aposentadoria por deficiência. Ela tem também para a deficiência por idade. Exato. Porque não é, reduz também, né? No Reduz. caso, o homem que não tem a deficiência é 65, no caso do deficiente diminui também. Exato. Do homem passa a ser a aposentadoria por idade aos 60 anos e no caso da mulher aos 55. Se assemelha muito com a aposentadoria do agricultor. E é bacana porque assim, foi um dos poucos benefícios que a reforma ainda não mudou. Então, da mesma forma que era antes da reforma, é a forma que permanece hoje. Ô, Dr. Ralf, mas num caso desse, porque agora há pouco você estava falando que analisa o grau da deficiência, né? Se é grave, moderado ou leve. Mas no caso, quando é uma aposentadoria para deficiente físico por idade, que é essa que você acabou de falar agora, que é 60 anos, né, homem, e 55 mulher. Isso. Analisa também esse grau da deficiência? Com certeza. Não, o grau da... Olha só, dá um freio aí. Dá um freio aí, por favor. Não, analisa tão somente se há deficiência ou não. Isso é o mais bacana, porque às vezes você analisa na aposentadoria por tempo de contribuição e vê que você vai estar rindo, né? Você ia cair na pegadinha, viu? E eu, automaticamente. Mas aí na aposentadoria por tempo de contribuição... Que rapidez! Opa, para. Se alguém der pausa no vídeo aí nesse momento, eu vou me responsabilizar, viu? Peço pro pessoal da direção cortar isso. Eu até um susto, opa. Ele fala baixo, né? Não, ninguém escutou. Meu amigo, sim, mas diga, vamos retomando. Espero que você não tenha pausado esse vídeo. Retomando. Mas, no caso da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, é analisado se há deficiência ou não, mas, em contrapartida, tem que ser analisado se a deficiência ela existe por no mínimo 15 anos. Peraí, calma aí. Agora eu puxei o freio. Quer dizer, não analisa se ela é leve, moderada ou grave. Não tem essa análise. Não tem essa análise. Mas tem que ter esse tempo todo na condição de deficiente. Exato. É diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, que você só precisa comprovar a deficiência. Na aposentadoria por idade tem que ser analisado se durante 15 anos você possuía essa deficiência. Então, se você ficou deficiente esse ano, você não vai poder pedir o benefício esse ano. Você ficou ano passado? Também não, tem que ser 15. Tem que ter 15 anos, tem que ser 15 anos na condição de deficiência. Na condição de deficiente. Certo. Já que a gente está falando em benefício de deficiente, que incapacita, tem a ver com patologia, com doença, só para contextualizar também aqui, já que é benefício também, doutora Damaris, o caso da aposentadoria mesmo, porque ele falou aqui a aposentadoria do deficiente físico, mas quando é a aposentadoria mesmo, aquela chamava antigamente aposentadoria por invalidez, né, que hoje chama, como? Hoje tem outra nomenclatura, é por incapacidade permanente. Por incapacidade permanente, muito bem, doutora. Ainda bem que tem aqui os experts no assunto. Pronto. Aí nesse caso, quando é constatado a incapacidade permanente, definitiva e permanente. E esta pessoa que conseguiu esse benefício, ela depende de um cuidador, porque tem muitos casos, já vi muitos casos de até filhos, filhas que não vão nem trabalhar porque tem que cuidar da mãe ou do pai, porque está lá com a aposentadoria por invalidez, mas está em cima de uma cama. Sim. Essas pessoas têm um direito a mais, né?
no valor, não tem um acréscimo de um percentual para quem comprova que depende de um cuidador. Não tem aquela questão, se não me engano, 25% a mais, não tem isso? Sim, existe sim esse caso que tem esse acréscimo de 25%, mas é em casos específicos, né, como o senhor falou, quando tem a necessidade de ter o cuidado, né, porque o que acontece é que entende que a pessoa não vai poder, por exemplo, cuidar da casa só, então vai precisar de uma ajuda a mais. Tem muitos casos assim. Aí faz como? Requer... Isso, requer no INSS. Pode requerer lá. Aquele site do meu INSS, Isso. ou pelo 135, esses canais, né, Exato, que tem. exato. Mas realmente tem esse acréscimo. Sim, tem sim. Esse acréscimo de 25%. Agora, no caso, Dr. Ralf, vou aproveitar que o Dr. Ralf já conversou também sobre esse assunto, esse acréscimo de 25%, a pessoa consegue, tá certo? No benefício. Vamos admitir que conseguiu. Aí, este aposentado por invalidez, que estava em cima de uma cama, dependendo de um cuidador, de um turnamento para tudo, aí ele deu entrada, conseguiu os 25%, tudo como manda a legislação. E essa pessoa vem a falecer, certo? Esse aposentado por invalidez vem a falecer. No caso, o dependente dele, a esposa ou um filho, uma pessoa que vai ficar com a pensão, vai ser beneficiado porque vai ficar a pensão em mais 25%, né? No caso? Não. Não? Nesse caso, não. Agora eu já estou pensando para responder, viu? Fale rápido. Mas nesse caso não. O adicional de 25% ele só é concedido enquanto há necessidade da manutenção do auxílio de terceiro. Então, na medida em que aquela pessoa que recebeu o adicional de 25% ela vem a óbito, não existe mais aquela necessidade do cuidador. E a pessoa que vai receber a pensão, não existe 25% em pensão por morte. Por mais que o pensionista precise de um adicional terceiro. Vamos supor que seja um casal de idosos e todos os dois precisem do auxílio de um terceiro. A pessoa que é pensionista não recebe. Só recebe o valor da pensão mesmo. Inclusive, me lembrei agora também que foi até se discutiu nos tribunais superiores a possibilidade desse acréscimo de 25% para outros benefícios que não fosse só aposentadoria por invalidez. Como é que ficou essa situação? Por exemplo, uma pessoa é aposentada por idade, ou então um aposentado de um agricultor e está em cima de uma cama, dependendo de um cuidador, mas não foi aposentado por invalidez, mas está inválido. Essa pessoa não teria direito a esses 25%? Infelizmente não. O STF colocou uma pá de terra no sonho dos segurados. Nós, inclusive, nos movimentamos para mudar essa situação, porque é muito injusto. Se você precisar do auxílio de terceiro, mas não tivesse aposentado por invalidez ou a incapacidade permanente, você não vai ter direito ao benefício. Por mais que você comprove essa necessidade. O STF já sacramentou essa discussão, dizendo que não pode, não tem autorização legislativa para isso. É isso que eu não entendo. O STF é um tribunal constitucional, né, que trata exatamente dessas questões de princípios constitucionais. E aí eu vejo, na minha visão, que fere o princípio da dignidade humana. O simples fato de a pessoa não estar com uma aposentadoria por invalidez, só porque o nome é outro. A questão do princípio da equidade constitucional. Aí o órgão superior que trata dessas questões constitucionais, ele é o próprio que dá essa decisão impedindo essa extensão, né, de 25% para outros benefícios que não apenas a aposentadoria por invalidez. O que é que você acha, doutor, disso aí? No processo que o STF teve que se posicionar e dar a palavra final, foram ventilados alguns fundamentos, como a ausência de previsão legislativa, como a ausência de destinação da verba em si, de onde é que a preocupação muito era sobre o dinheiro, de onde é que ia sair esse dinheiro, porque não tinha previsão orçamentária. Mas a gente vê que o STF, como um tribunal constitucional, que ele tem que se posicionar de tal modo que ele venha a suprir essas lacunas legislativas e trazer decisões mais justas aos casos concretos. Mas nesse caso, infelizmente, eu particularmente não entendo como justo e é de fato, assim, nesse conflito entre princípios, eu imagino que o princípio maior ele foi flexibilizado e foi subjugado. Então eu entendo demais como uma decisão justa, mas só concluindo mesmo que só tem direito ao adicional de 25% quem é aposentado por invalidez. Então, isso aí já é prego batido e ponta virada. Prego batido e ponta virada. 25% só para quem for aposentado por invalidez. Você olha lá no benefício, né? Se está lá
aposentadoria tem uma espécie, né? Um número, né? Exato, é Eu não estou espécie. lembrado do número, se é 32, parece. Rapaz, se eu não me engano, é a espécie 90, não, 90. 32. 32? 32. Aí, tá vendo? Eu Aí, joguei a casquinha para ver se você caía de novo. Espécie tem que nem 32. chutar. Aposentadoria por invalidez, espécie 32. Então pronto, você vê lá se foi espécie 32, aposentadoria por invalidez, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Se tiver, não é só ter esse benefício também não, né? É ter esse benefício e estar dependendo de outrem, né? Exatamente. Tem isso também, viu gente? É ter o benefício e estar na dependência de outra pessoa, de um chamado cuidador. Tem gente que pensa, eu já vi, doutora Damaris, tem gente que diz assim, eu ouvi dizer que eu tenho direito a receber um dinheiro do INSS, que eu cuido do meu pai, eu cuido do meu avô, que era a pessoa, né? Aquele benefício não é para aquela pessoa, é no benefício do cidadão, né? Do aposentado. Exato. É um acréscimo justamente para ajudar, né, nas despesas, mas não é para aquela pessoa que... Isso aqui é os seus 25% para você, é no benefício do aposentado, não é isso? Exatamente. Bom, gente, se você tem dúvida, comentários, questionamentos, críticas, elogios, você pode escrever aí nos comentários, tá certo? Nas nossas plataformas. Nós temos também o Instagram, Edson Daniel ADV, né? @Edson Daniel ADV. Você pode visitar nosso Instagram, né? O Facebook, aqui o canal do YouTube, e você coloca aí nos comentários, né? Seu posicionamento, sua dúvida, que nós temos uma equipe que terá o maior prazer em responder a sua dúvida, o seu questionamento. Pode ficar certo que nós iremos retornar tentando solucionar a sua dúvida, tá certo? E esse foi o nosso podcast de hoje, né? Vamos deixar agora as palavras finais para os nossos convidados, para as suas considerações finais. Doutora Damaris. Foi incrível, fiquei muito feliz, foi uns 30 minutos de muito conhecimento, então eu espero que vocês tenham gostado também. Qualquer dúvida, como o Dr. Edson falou, deixa aí que a gente vai responder e tentar tirar, né, essa dúvida. Vou trazê-la em outras temáticas, viu, pra gente trabalhar essa informação em outras temáticas, como a gente faz sempre aqui no nosso canal Papo Previdenciário. O vaqueiro testado, advogado, já é da casa aqui, já é do canal. Suas considerações finais, Dr. Ralph. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de trazer informação cidadã. Agradeço demais você que ficou até o final, sempre recebendo informação de forma gratuita. Vamos iniciar um projeto para que esse podcast ele seja pago, né, doutor? Brincadeira, pessoal. Mas foi um prazer muito grande e se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa sugestões para os próximos vídeos, que é um prazer muito grande a gente estar sempre pertinho de você, mesmo distante. E aquele prato que eu tô sabendo que você dá outro vídeo que você falou, arrumadinho, né? Tem vários nomes, né? Tem sim. Agora se eu for falar o nome daquele prato lá, vai dar 40 minutos de podcast. O arrumadinho que eu tô falando aqui quem é da região nossa aqui conhece bem, a gente chama uma comida, né? Arrumadinho. Não, mas pode dizer, bem rapidinho aqui. Esse arrumadinho é com feijão verde? Nada, é feijão tipo green. Tipo green é porque só tá falando o nome regional, tem que ser um nome sofisticado. Rapaz, deixa. Esquece arrumadinho, esquece tudo. Veja, esses foram nossos convidados de hoje no nosso canal Papo Previdenciário. E até o nosso breve encontro. Se inscreve aí, dá o seu like, compartilha e vamos levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Até o nosso breve encontro. Tchau!